Olá, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula. Hoje nós falamos sobre comunicação. Você já parou para pensar o que de fato você comunica? Se você é comunicativo de fato? O comunicar-se, o ser comunicativo, não é ser aquela pessoa que fala demais, que vive falando. Às vezes, você não está sendo assertivo, né? Você está falando, mas a informação que você está repassando não é o suficiente, não é importante, não vale a pena, de fato. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente comunica e a forma como a gente comunica. Então eu sempre digo, não é o que você fala, mas a forma como você fala, né? Então muitas vezes aí você entra numa discussão porque de fato aí você vai lá e vai falar as coisas aí de forma não incorreta, mas de uma forma aí que vai prejudicar ou vai de alguma forma magoar a outra pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado e ser assertivo, né, nas nossas comunicações. Então, assim, como que eu consigo ser assertivo na minha comunicação? É principalmente controlar a ansiedade. Um dos fatos, uma das situações que a gente pode é ir controlando a ansiedade, né? Então, o que de fato eu quero falar? Tô nervoso, minha garganta tá seca, não consigo, né? Então, a gente tem que ir aprender a fazer aí algumas respirações e dar aí uma acalmada para de fato a gente conseguir aí ser mais assertivo e comunicar aí o que vale a pena. E principalmente, eu falo assim, na comunicação, não é só saber falar. Ah, eu sei falar, então eu já sei me comunicar. Não, é a gente aí saber ouvir, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir, né? Escutar é de fato escutar o significado das palavras, né? Então, caneta é caneta, caderno é caderno. Então, a gente tem aí o escutar é escutar o que a pessoa tá falando. Mas e o saber ouvir? O saber ouvir aí vai muito além disso. É realmente aí você parar, prestar atenção, escutar o que a outra pessoa está falando, de forma com que você entenda o significado das palavras e o contexto que ela quer dizer, né? Então, na comunicação, eu digo que se a gente já tem dois ouvidos e uma boca, já é para uma questão lógica, né? Então a gente tem que aí muito mais parar e prestar atenção no outro do que sair falando. Então a gente tem que parar e saber realmente ouvir, saber realmente compreender. E aí sim a gente falar, não, ok, então agora eu irei colocar o meu ponto de vista em relação ao que você disse. Então, você já prestou atenção, você consegue aí concluir de fato alguma situação, o que a pessoa está querendo dizer. Então, para que você tenha aí, não, eu sei me comunicar, pare e pense. Você de fato, você consegue ouvir a outra pessoa ou só você sai falando freneticamente? Então, a gente precisa ser mais assertivo. Muitas vezes é melhor aí a gente ficar em silêncio, não falar, do que de fato sair falando aí coisas que não irão agregar em nada, não irão valer a pena, né? Então, a gente tem que ser muito mais assertivo aí nessa comunicação de uma forma como um todo, ok? Então, façam os questionários e nos vemos por aí. Até logo!